Eu já estava no programa de televisão, A Palavra da Fé, e um ministério para todo o Brasil, e a instituição Ministério Palavra da Fé, nascido em 5 de dezembro de 87. E a coisa que eu mais não queria na minha vida era começar uma igreja. Só que estávamos em São José dos Campos, onde tínhamos ganhado uma mansão. Ali era a sede do Ministério Palavra da Fé, onde eu filmava. E 2 seminaristas católicos me procuraram num congresso que eu estava fazendo para pedir para serem batizados por mim. Aí fui orar, e aí pedi o pastor Júnior, não, o Júnior, né, para batizar. Eu vou batizar. Na hora que eu impus as mãos sobre ele, caiu. E contou que ele teve uma visão. Ele via saindo do corpo, ele viu o corpo dele no chão, e ele subindo para um lugar de muita luz. E depois de lá, ele via o corpo no chão, e era azeite derramado sobre o corpo dele, azeite quente. E ele ouviu a voz que dizia: trava-se uma batalha pela posse do corpo entre o azeite e a medalha. No momento em que eles estavam sendo batizados, o Espírito me fala: ministra a ceia. Aí eu chamei um funcionário e disse: prepara a ceia lá no Salão Nobre. Aí começamos a adorar. Eles 2 sentados ali na frente da cadeira, eu tinha pastor Júnior de um lado, pastor Elane do outro. Porque quando eu comecei o Ministério Palavra da Fé, Deus chamou 3 profissionais que abandonaram tudo e me seguiram. O Denise, médica, Júnior, advogado, e Elane, dentista. Então esses eram os meus colaboradores. E até na altura eu disse: mas Senhor, vem só profissionais, mas não era igreja. Eu disse: já sei o que é. Esse ministério tem que trazer o direito e a lei. É o advogado, limpar a boca é a dentista, né? Falar palavras certas. E aí é o médico de cura, enfim. E quando estamos adorando, o Espírito me fala: declara aberta a igreja e recebe-os como membros. Tomei um choque. E disse a Deus ali: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu abro a Bíblia e os meus olhos caem sobre. O Espírito vos guiará a toda a verdade. Eu então olhei para Raquel, hoje apóstola Raquel, porque isto era 28 de março de 94. Em janeiro ela chegou com a carta de membro da Igreja Presbiteriana de Aracaju e me deu. O Espírito Santo disse que era para eu pegar a minha carta, entregar à senhora e me submeter à senhora. Eu ri, eu disse: eu não sou igreja. Mas já que tinham me pego e ordenado pastora, eu pus na Bíblia de pastora, eu disse: bem, tem uma ovelha, e o nome Raquel é ovelha. Ela sentar ao lado dos outros 2. Aí depois do adoração eu digo: declaro aberta a igreja com 4 membros, vocês 3 e eu. E Elane pulou do lado: o quê? Eu também pertenço. Aí Ana, beijo uma vizinha, Ana, né? Pulou da colar: uau! Deus me mandou sair da igreja batista lá em Salvador. Eu disse: para onde? Eu não sabia, mas agora eu sei. Então todo mundo ali se levantou. Aí eu disse: não falem nada a ninguém. Porque eu estava em choque. Era um problema para a minha mente batista. Que para começar a igreja não é assim. O negócio começa, uma célula, vai, a assembleia de igreja, tal, larararara. No dia seguinte, eu não acreditava. Não dá para contar aqui todos os detalhes, mas vou pular para... Eu estou a caminho de Israel, paro em Portugal, onde foi aberta também, com uma filha na fé, a igreja, e estou contando a um brasileiro esta experiência da visão do Orlando. Enquanto eu converso com ele, o Espírito me fala. Eu até fico parada. E ele olha para mim: o que é que foi? Eu disse: calma, o Espírito Santo está falando comigo, um momento. Ele me diz: a visão era para você.
O corpo é a igreja. O azeite representa a unção do Espírito que estava em Jerusalém. E a medalha representa o Espírito de Roma. Esta igreja é levantada para tirar meu povo de Roma e levar de volta a Jerusalém. Eu voltei e fiz o que ele disse que ele queria que eu fosse ao Vaticano, fosse a Igreja de Todos os Santos, ele ia falar comigo ali. Foi quando Deus nos dá, 6 horas da manhã, Deus me fala em Malaquias e diz: esta é a visão da igreja. Formar o corpo de Cristo e prepará-lo para o arrebatamento. O caráter, formar o caráter da noiva. Então, a nossa visão tem 2 pilares muito importantes. Sai de Roma e volta para Jerusalém. Liberte-se de tudo que na história foi desvirtuar a igreja em sua pureza, na dependência, na unção do Espírito, nossas raízes hebraicas e o caráter. A marca da igreja tem que ser o caráter de Cristo. Então, é daí que nasce a visão. Em nosso estatuto, nós dizemos que a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo é a extensão eclesial do ministério Palavra da Fé. A igreja realmente não nasceu ali. Ela nasceu com o ministério Palavra da Fé. Tudo começou em Recife. Eu fui formada no Recife. Do Recife eu fui para a África, como a primeira missionária. E quando Deus me chama de volta, muitas são as experiências, Ele me diz: volta a um lugar de oração e lá saberás o próximo passo. Eu vou para Goiânia. E Ele diz, tem um escrito, começa em Recife, onde você foi treinada teologicamente. Muitos a resistirão. Mas aí começam as fitas a circular. Aí vem um empresário de São Paulo que tem as óticas Regardé, fazia propaganda das óticas Regardé na Globo. Aí o que acontece? Deus falou com ele: põe essa mensagem. Comprou 1h30 de rádio em São Paulo para pôr minhas fitas. A esposa põe as minhas fitas. Aí um dia ele me liga: Deus disse que é para eu tirar o que eu gasto na Globo e pôr esta mensagem na televisão. Ai, meu Deus. Sabe, minha agenda está lotada. E como para televisão? E Deus entra na minha agenda e abre a semana. Uma semana. Quando James Swaggart saiu da televisão, eu fiquei com tanta pena, porque a gente tem aquele problema. Eu chorei na frente da televisão. Senhor, se eu tivesse dinheiro, eu entraria nesse horário. Mas não é que eu quisesse dizer aquilo. Sabe quando você diz o que não quer dizer? Eu disse sem querer dizer aquilo. Mas disse: se eu tivesse dinheiro. Não tenho dinheiro ainda. E Deus fala com ele. E antes de eu sair para Israel, ele chega lá na igreja que eu estava dando o seminário, na Igreja Batista da Lapa, me mostra um papel. Acabei de assinar um contrato com a Bandeirantes, 1h de televisão, horário do James Swaggart. Isso é doido. Aí eu vou para Israel, chego em Israel e disse: olha, é mais caro editar, quer dizer, produzir o programa do que pagar. Então eu tive que alugar. Nós temos que, porque ele assinou 3 meses. Então vamos ter que fazer aqui os 3 meses. Eu nunca havia encarado uma câmera na minha vida, tá? Mas eu tenho aliança com Deus, vou sempre te obedecer sem nunca te questionar, nem que estribuche por dentro. Você imagina eu ter que gravar programas para 3 meses sem nunca ter encarado uma televisão e cada programa de 1 hora? 29 de agosto de 89. Primeiro programa. Eu estava em Salvador. O programa entrou em Recife. O programa entrou no Rio. O programa entrou no Brasil inteiro. Então, que realizações? Aqui está a maior realização deste ministério, foi a televisão. Porque Deus entrou, porque eu disse: como pode ser isso? Se ele fez o contato para São Paulo. Aí disseram: não, é porque tem as repetidoras. Se a repetidora não vendeu aquele horário, então vaza. Deus entrou no Brasil, fechou o horário em todo lugar
E assim eu entrei de graça. E o que ocorre, meu filho? 89, uma mulher. Eu fui a primeira brasileira a ter uma hora de televisão neste país para pregar o evangelho, porque tinha o Jim Swaggart americano. E aqui e ali, como pastor, tinha uns minutinhos lá naquele lugar. Mas o Brasil inteiro parou para me ouvir. Que mulher é essa? Então, o Ministério da Televisão atingiu milhões. Aí depois ficava o povo mandando o quê? Os áudios, os vídeos para todo mundo. Então, a igreja, na realidade, é apenas a extensão do Ministério da Televisão, porque Deus dispensava de uma plataforma. Mas aí também Deus me usa para quê? Para trazer a visão da igreja em células, a visão G12. Esse povo todo que tem hoje células no Brasil foi a Bogotá. Mesmo que tenha mudado outro nome, esta é o quê? A influência da igreja. Tocou a igreja neste horário. E através da televisão temos levado uma mensagem. E hoje, né? Então, não se pode mensurar, mas eu digo, nada tem a ver conosco. Tudo tem a ver com Deus. Mas o que Deus tem feito, eu encontro gente em todo canto do mundo dizendo, eu me converti pela televisão. Nunca foi minha visão estar plantando em Segex ou igrejas, porque minha visão é o corpo de Cristo. Mas ocorre que o pessoal que já era do Ministério Palavra da Fé, os meus representantes, que estavam em diversos lugares, disseram, não, nós somos parte dessa igreja. Então, nasceram vários Segex ao mesmo tempo. Hoje, todas as nossas igrejas são absolutamente autônomas. Nós não somos uma denominação que está aqui, eu sou a apóstola. Não, eu não creio, eu creio no apóstolo como uma cobertura espiritual, mas não como manda-chuva, nada disso. Ele não é maior do que profeta, do que pastor, cada um tem um ofício. Eu sou apenas uma cobertura espiritual. Por quê? Porque a minha visão de liderança é esta. Que cada um vá e se desenvolva, e como eu vi aqui, cada um falando, plantando igreja aqui, ali, eu quero que todo mundo prospere, mas não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o reino, porque temos que nos multiplicar, mas não tenho essa questão de, expansão da ICG, eu quero ver o reino de Deus se expandindo. É a Bíblia, não estamos aqui para juntar povo, não, quem dá o crescimento é Deus, e não é Deus o dono do reino? Ele põe cada um onde Ele quer. Por isso é que eu não tenho problema. Ô apóstolo, eu quero ir para tal lugar. Vá, meu filho! E sempre será meu filho. Mas nunca nada deve subir a cabeça e achar que eu sou melhor do que qualquer pessoa. Somos diferentes, mas não melhores. Memorável, tudo depende em que sentido. Porque temos tido muitos momentos memoráveis de guerras no mais alto grau, de batalhas das mais altas intensas e também de alegrias. O ministério de Israel, levar milhares de pessoas para Israel, para interceder por Israel, contribuir para a vinda dos judeus da Rússia para Israel. São tantos momentos marcantes na minha vida. Voltar à África, estar com os meus filhos, netos e bisnetos, pastores, e ver que aquele grupinho que eu treinei por anos, 8 horas por dia, todos são plantadores de igrejas. É tanta experiência na minha vida que eu penso que eu já vi mais de 100 anos, não? Mas são todos momentos memoráveis, mas houve momentos muito difíceis. Se você me perguntar qual o momento de maior dor neste ministério da ICG, foi em dezembro de 2002. Nós estávamos trazendo a visão e tínhamos a igreja em Brasília, nos alugado um salão. O
teto da igreja caiu. Está passando na Globo. Está tudo escuro, todo mundo lá dentro. Era tempo de muita chuva. E não havia uma viga no meio, porque alguém no passado devia ter tirado. Nós tínhamos a cobertura, né? Eu só aluguei aquilo porque tinha aquele vão aberto. Ali estava minha filha na fé, Adelina, que eu ganhei em Moçambique. Minha primeira ovelha portuguesa, era gerente de banco, foi chamada, enviei-a para se formar no mesmo seminário que eu me formei aqui no Brasil. E aí começa a ver algum voo, não tinha mais voo. Aí daqui a pouco vem a notícia, morreu um, morreu outro. Aí vem a notícia, pastora Neide hospitalizada, quebrou perna, Adelina hospitalizada. E aí depois a apóstola Raquel me liga. A senhora está sentada, nossa Adelina partiu. Na realidade foram 3 mortos e 50 filhos. Aí eu saio segunda-feira, pego o primeiro voo e venho para onde eu vou. A imprensa todinha na porta do templo caído, me espera, na televisão, todas as televisões. Tá? Eu tenho gente morta, eu tenho gente no hospital e eu tenho a mídia. Para onde eu vou? Quando eu entrei naquele necrotério e vi o corpo despido de Adelina, tanta gente enfaixada, parecia que eu estava num campo de guerra. O preço, para mim, não houve na minha experiência de INSEGEC algo mais. Mesmo que eu tivesse que enfrentar todos os processos e toda a luta por 10 anos. Tudo é tão simples. Muito tempo com Deus e sua palavra. Não é nada. Por quê? É muito tempo com Deus e a sua palavra. Primeiro, que você vai conhecer o caráter de Deus. Segundo, que você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a sua voz. Eu ouvi essa palavra de Deus lá em Qumran, na primeira vez que eu fui a Israel. Você sabe o segredo. Muito tempo comigo e com a palavra. E quando Deus me manda para o Brasil, e aqui eu deixo para você esta palavra, foi para um lugar de jejum, por 30 dias. A última coisa que eu tenho registrado no meu diário é a palavra a Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí eu escrevo, Deus ministrou muito ao meu coração. Nada tem a ver comigo. Tudo tem a ver contigo. Eu só preciso obedecer. Eu quero dizer uma coisa, Deus não está impressionado com quem somos. Deus está mais impressionado com a sua habilidade de nos usar como somos para a sua glória. Nada temos que dele não tenhamos recebido. A ele, portanto, sempre, sempre a glória. O caminho da fé, porque antes de entrar no seminário, o que me segurou foi uma única palavra: basta de cada passo para veres a glória de Deus. E a certeza que eu carrego no meu coração, aos 17 anos, antes de entrar no seminário, quando eu perguntei quem sou, encontrei uma resposta: servo. Por isso, quando pedem o meu currículo, eu digo: servo. Este é o meu currículo. Não precisa mais.
Seu currículo é este, servo de Deus. Servo do Deus vivo. Aí a minha segunda pergunta. O que faz um servo? Eu descobri que só tem duas. Pelo menos foi o que eu descobri aos 17 anos e nunca me apartei. Vou te obedecer e nunca te questionar. Sou servo. Servo obedece, não questiona. Confiarei em ti em todas as coisas. Então eu deixo para você esta aliança que Valnice fez com Deus aos 17 anos. Eu sempre creio. E eu olho para trás, quase 60 anos depois, tudo que eu fiz na vida foi obedecer, sem nunca questionar. O resto é Deus quem faz. Então, uma jornada de fé. Eu digo ao pessoal, se você quiser um legado meu, é a fé. Creia. Creia. Porque Deus sempre vai respaldar a sua palavra. Então, meu filho, minha filha, você que está aí, ame a Deus com todo o seu coração. Obedeça sem nunca questionar. E creia que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O resto é Deus quem faz. E você se alegra em ver o que Ele faz em você e através de você, apesar de você. E a glória sempre será dele.